Oi, gente, tudo bom? Que bom que estou aqui, que bom que você também tá e que bom que a gente pode se encontrar para esse nosso momento de toda segunda-feira, onde o tema da nossa live, ou seja, o que nós vamos falar aqui por essa 1 hora é o que tem por trás dos números. E nessa dimensão, a ideia é justamente que a gente possa, a partir de casos reais, ou seja, que vocês trazem tão genuinamente, de uma forma tão corajosa, né? Compartilham com a gente a sua realidade para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais nesse conhecimento. E eu sempre acredito que isso é uma partilha que todo mundo sai ganhando, né? Então, eu quero agradecer muito, muito mesmo as pessoas que estão colaborando hoje primeiro, né? E a vocês que vão estar aqui com a gente, tá bom? Então, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes. Você que tá aqui agora no presencial e você que vai assistir depois também. Bem-vindo, tá bom? Então, vamos aqui, vamos olhar quem tá chegando. Valquíria, obrigada, Valquíria. Diana, né? Micele, a Nath, obrigada, Nath. Nath tá aqui toda segunda, né, Nath? A Gabriela Meirelles, Luigi, o Lu, a costura de Tiana, obrigada, viu, Tiana? Muito bem, muito bem. Então, vamos começar, tá bom? Para que a gente possa aprender. Hoje nós temos 3 casos, né? 3 histórias diferentes, mas que conversam entre si, sim. E eu acho que vai dar pra gente explorar vários aspectos que são importantes, viu? Então, se quiser, chama aí a galera para participar, ou depois quando terminar encaminha para as pessoas, porque eu acho que pode ser rico, né, para todo mundo essa nossa conversa aqui hoje, tá bom? Pois bem. Então vamos começar aqui com o caso da Ana. Ana, quero te agradecer muito, viu, pela coragem de me contar um pouquinho da sua história, de compartilhar comigo. Prometo ser muito respeitosa com a tua história. Eu sei que muitas vezes quando a gente vai se expor, né, a gente fica envergonhado. Esse é um tema sobre dinheiro, sobre a nossa vida financeira, que faz parte do mundo privado, que faz parte de um lugar que ainda tem muito tabu em torno. Acho que a gente está quebrando esse tabu com esse tipo de live também, né? Mas ainda existe na sociedade. Então, quando a gente se expõe, aí a gente ainda vem muito com esse sentimento, às vezes, de vergonha, de frustração e tudo, né? Então, eu quero te agradecer muito pela coragem, né, de poder compartilhar isso com a gente. E sei que a sua intenção é justamente que mais pessoas também possam se beneficiar, né, dessa sua partilha aqui conosco, tá bom? Então, muito obrigada pela tua coragem, viu? Mesmo, de coração. Pois bem, vamos lá. Olha a história da Ana, muito interessante, gente. Mais uma vez, vocês vão me ver olhando mais pro cantinho, é porque eu tô olhando pra minha tela de computador, onde eu coloquei aqui os pontos principais pra gente não se perder tanto e ser mais... Pra gente não se perder, né, na verdade, pra gente ser mais objetivo e a gente ganhar tempo com isso, tá bom? Mais uma vez também digo pra vocês que vocês, se tiverem dúvida, quiserem fazer uma pergunta ou quiserem partilhar alguma coisa à medida do que eu tô falando aqui, fiquem muito à vontade para colocar aqui, que de tempo em tempo eu dou uma olhadinha aqui pra ver o que tem, tá bom? Me digam apenas se o áudio tá chegando bem pra vocês. Me parece que sim, né? Porque tem várias pessoas me acenando. Eu adoro essa mãozinha, já falei pra vocês. Então só me digam se tá ok o áudio pra vocês. Só pra eu ter certeza aqui, pra eu não desbestar aqui, como diz o outro. Minha mãe dizia, eu vou desbestar aqui e vocês nem estão me escutando. Ah, obrigada, Lu. Obrigada, Lu. Áudio tá ótimo. Obrigada, Theo. Muito bem. Então, vamos lá. Olha que interessante o caso da Ana, tá? Tô falando Ana, ela me autorizou a falar. Então, eu tô falando, tá bom? A Ana, ela foi criada pelo tio dela, né? E a esposa do tio. Aqui tem um dado na história dela que eu vou trazer depois pra amarrar um pouquinho com o que ela tá falando, tá bom? Esses pais adotivos dela ele era pedreiro e a mãe dela tinha um barzinho. E nessa história, né, de trabalhar no comércio, que ela já começou a ajudar em casa desde muito nova, no barzinho, nesse mercadinho, né? Ela então desenvolveu uma afeição mesmo pelo comércio. Então hoje ela também tem um comércio, né? Ela, hoje adulta também tem um comércio.
E ela tem um orgulho, gente, a escrita dela, enquanto ela ia falando ali pra mim um pouquinho, né? Você via nitidamente o orgulho mesmo que ela tem, o carinho que ela tem por essa família, né? Que a acolheu, que cuidou e que cuidou muito bem dela. E que bom, né, que você pôde tê-los com você, viu? Foi realmente uma graça, um dom pra você, né? Tê-los ali ao seu lado. Então eles cuidaram muito bem dela, nunca faltou nada pra ela, né? Tinha uma vida simples, mas nada faltaram, eles tinham casa pra morar, né? Era tudo muito tranquilo nesse sentido. Então ela até fala aqui, olha, que o pai dela era super safo, né, e que ele se virava nos 30. Se a vida de pedreiro não tivesse muito boa, ele estava ajudando no mercadinho, se o mercadinho, que não sei se disparou, pronto, voltou. Então, assim, ela vai falando com muito orgulho dessa vida, né, deles e do que ele representava. Ele era muito conhecido na cidade, as pessoas todas gostavam dele, né? Então ele era muito bem quisto em todo lugar. Coisa boa, né? Isso é muito gostoso de ter essas referências. Que bom, Ana, que você pôde ter essas referências, né? Ela fala que essa mãe dela adotiva, né? Ela é muito elegante, bonitona, ela é educada com todo mundo, né? E aí ela fala o seguinte, que depois, que logo ela começou a trabalhar, então com 12 anos ela já fazia os bicos dela, ela já tinha dinheiro e tal, mas ali por volta dos 22 anos as coisas começaram a mudar, né? E aí ela começou a ter problema com dinheiro. E isso se agravou quando ela mudou para uma outra cidade. Os pais ficaram, pelo que eu entendi, no interior e ela foi para uma cidade bem maior, uma capital. E isso fez com que ela também ampliasse um comportamento que já estava aparecendo na cidade dela, que o pai dela já tinha percebido, que era de compulsão por compras. Então ela conta que chegou a comprar até 100 pares de sapato, alguns pares nem cabiam no pé dela, mas como ela gostava do modelo, ela comprava, né? Bem, gente, isso aqui é de fato um caso, né? Um sintoma, né, da compulsão. Então a gente compra, o prazer não está no ato de possuir aquele bem, no caso de uma compulsão. O prazer está no ato da compra, tá bom? No ato da compra. Geralmente, quando a gente desenvolve uma compulsão, a compulsão ela é uma forma de dar vazão a uma tensão que existe. Então, tem algo que não tá bem, tem algo que precisa ser visto, que precisa ser cuidado, que ser olhado. A minha ansiedade fica muito alta e a gente acaba dando vazão a isso através da compra. Porque eu já falei aqui pra vocês, acho que em uma outra live, né? Que a compra, o processo de compra diminui um pouco a tensão. O processo de compra realmente muda o nosso estado de humor, né? Então, às vezes eu tô triste com o processo de compra, isso me alivia, eu fico um pouquinho mais feliz. Isso é muito rápido, esse nível de satisfação. Muitas pessoas na compulsão, às vezes a gente fala assim, depois a pessoa vai se arrepender. Nem todo mundo se arrepende de uma compra, no caso de compulsão, né? Porque ela teve aquele prazer, entende? Então, esse é um quadro de compulsão. No entanto, olha o que acontece com Ana, que bacana, né? Porque ela consegue sair desse quadro, viu? Ela busca ajuda e ela consegue sair. Ela foi fazer um trabalho, pelo que eu entendi, um trabalho terapêutico, né? E ela conseguiu sair disso. Mas essa compulsão gerou muitas dívidas para ela. Ela conseguiu se organizar em relação a isso. Mas hoje ela consegue ver, ou melhor, hoje ela já consegue ver uma coisa, gostar e não comprar. Então ela já tem um autocontrole em relação às compras. Então ela não está mais no caso compulsivo. Mas ela traz um dado muito interessante. Antes o dinheiro não ficava comigo, né? Porque eu gastava tudo, então eu ficava endividada. E hoje o dinheiro não chega. Então, apesar dela não ter um quadro de compulsão, mas hoje, né, ela se cuida para que isso não aconteça, ela percebe que o dinheiro também não flui na vida dela. E ela traz umas frases muito interessantes. É como se o dinheiro fugisse das minhas mãos. Ela tem um comércio hoje, ela gosta muito de comércio, né? Lembra que os pais dela também tinham e ela também tem. Mas ela não vê a coisa entrando, ela fica muito tensa, né? As pessoas entram na loja e não compram. E ela traz um outro dado também muito interessante, que ela faz um trabalho manual que todo mundo gosta, acha muito legal, mas ela não consegue colocar preço. E ela fala assim, é como se eu não me valorizasse. Eu tenho uma loja, mas tenho vergonha de aparecer. Tenho vergonha de falar que tenho uma loja, embora eu ame de paixão a minha loja, né?
Aí ela diz até que o sonho dela é ter alguém na loja para ela ficar na oficina e não aparecer, para não ser vista como dona, né? Então, olha só, ela até depois finaliza assim, a minha relação com o dinheiro é de corre com tia, né? Lembra daquela brincadeirinha de corre com tia? Então, né, eu fico correndo atrás do dinheiro, mas ele nunca consigo pegá-lo. Então, gente, aqui a Ana nos brindou, né, compartilhou com a gente uma riqueza de muitas coisas, que a gente não vai conseguir abordar tudo aqui, mas que algumas coisas eu vou pensar. Então, eu falei um pouquinho sobre o quadro de compulsão, que diz respeito a muitas pessoas, que eu acho que todos vão poder aí entender um pouquinho. E depois, quando ela vai falando aqui dessa coisa da loja hoje, que não gera dinheiro, que não aparece dinheiro na loja dela, que é como se o dinheiro fugisse das mãos dela, e ela fala dessa vergonha dela aqui. Olha só que interessante, gente. Agora eu vou trazer um dado da história dela, que ela me contou, e que com muito respeito eu vou tocar nessa história. E quero que todos vocês também tenham muito respeito com essa história da Ana, ok? E que vocês acolham aí, de onde vocês estiverem, tá bom? Cada um, no seu clima, agradece a Ana por esse presente. A Ana fala o seguinte, lembra que eu falei que ela é adotada do tio, né? A mãe dela, ela diz o seguinte, que ela é filha de uma gravidez que a mãe não queria, né? Então a mãe usou uma cinta dupla até os 7 meses de gestação dela para esconder a barriga, né? Não sei porquê, não sei pra quê, né? A gente não sabe a história da mãe e não é isso que nós vamos entrar aqui, tá? Mas olha que interessante, gente. É isso que eu quero mostrar pra vocês, que às vezes algumas coisas, e olha aqui, nós estamos num campo exploratório, tá bom? Tá bom, Ana? Nós estamos num campo exploratório. Então, o que eu vou falar pode ter uma relação muito direta, mas também pode ser que não, tá bom? Então, a gente precisava investigar mais. Mas aqui são pontos que a gente pode levantar para você investigar no seu trabalho terapêutico de uma forma mais precisa, tá, Ana? Então, olha só. Numa gravidez, às vezes a gente desqualifica o período de gestação como se ali a gente já não estivesse aprendendo algo, né? Um bebezinho na barriga da mãe, ele é só sensação corpórea. Então, ele identifica e ele sente muitas coisas. Não é que ele tenha cognição, não é que ele tem fala, não tem nada disso, a gente sabe, né? Mas ele sente, o corpo vai registrando, entende? O corpo vai deixando as suas marcas. Um livro fabuloso sobre traumas. Então, sim, a gente pode ter traumas intrauterinos, ok? Num caso desse, olha que situação interessante. A gravidez não podia ser vista. E o que a Ana está dizendo? Eu não gosto de ser vista. Eu tenho vergonha, né? Eu não quero. É como se eu não me valorizasse, é como se ninguém pudesse me ver. Se eu pudesse, eu ficava só na oficina e ninguém me via. Percebem aqui que pode ter uma conexão? Então, o que pode estar por trás da sua dificuldade de aparecer? Esse episódio, que muitas vezes pode ter sido isolado, mas que não, que em outros momentos da sua história aquilo ficou com uma sensação que você muitas vezes nem vai desconfiar de onde ela veio, porque ela veio, mas você vai sentir, às vezes até no corpo, aquele desconforto e você mesmo não vai conseguir discriminar por quê e pra quê, entende? Porque é um aprendizado muito, muito precoce, que o seu corpo identifica, que o seu sistema nervoso, sua psique identifica, mas que a sua fala e o seu lado racional não, tá? Então, esse é um ponto para você observar, Ana, para você olhar, levar para terapia, ver se faz sentido, tá bom? E depois aqui, uma outra coisa que ela fala, e aqui tem um dado interessante. Quando eu não posso aparecer, o meu dinheiro também não pode aparecer. Porque o dinheiro, gente, na psicologia, muitas vezes a gente entende o dinheiro quase como uma extensão do meu self, uma extensão de mim, entende? O meu trabalho, a minha forma de estar no mundo, isso vai se transformando também nesse dinheiro que é esse objeto, vou chamar assim de objeto, instrumento, esse instrumento de trocas presente hoje no mundo e em todas as relações. Então, quando eu não posso aparecer, muitas vezes o meu dinheiro também não pode aparecer. Então, Ana, você vai precisar trabalhar, aceitar que você pode aparecer.
e que aquele bebezinho lá na barriga da mãe, que naquele momento não podia aparecer e precisava ficar escondido, hoje ele pode, sabe? Hoje ele pode aparecer. Ele é muito bem-vindo nesse mundo. Você foi criada por duas pessoas muito generosas, por duas pessoas que te amaram muito. Então você é muito bem-vinda sim, sabe? Então é entrar em contato com aquela criança interna, aquele bebezinho, sabe? E a todos os dias dizer para ele, você é bem-vindo e você pode aparecer. Foi muito ruim o que aconteceu, mas a gente não precisa mais responder a isso, entende? Porque isso é algo do passado. Então veja se esse exercício por si pode já te ajudar, tá? Mas talvez precise de uma intervenção um pouco mais especializada para poder realmente resolver isso, tá? Então vamos por partes, às vezes só isso já te ajuda um bocado, tá bom? Como você me disse que só o fato de você falar tudo que você me falou já ajudou, né, a clarear algumas coisas, às vezes você também fazendo esse exercício pode trazer um resultado muito bacana para você, tá bom? Muito obrigada por você compartilhar isso com a gente, viu? Uma riqueza sem fim. Tem um outro ponto aqui na história da Ana que eu gostaria de chamar a atenção. Você é muito grata e tem muito orgulho a essa família que te criou, né? A esses pais. E isso é muito bom. O sentimento de gratidão é algo muito bom. O que você precisa cuidar, o que você precisa olhar eu sou grata a eles. Será que eu também me sinto em dívida com eles? Entende? É muito fácil, às vezes, a gente confundir essas duas chavezinhas, sabe? Então, uma coisa é eu ser grata, e aqui não tem o que pagar, porque a gente não tem como pagar aqueles que vieram antes. A gente não tem como pagar para os nossos pais tudo que eles fizeram por nós, entende? Aqui eu tô falando de pais, seja eles adotivos ou não, aqueles que nos cuidaram, aqueles que cuidaram da gente. Não tem como a gente pagar, eles fizeram muito pela gente, sabe? Então, não dá para retribuir na mesma medida, sabe? O que a gente precisa fazer é aceitar. E aqui eu te convido a equilibrar essa balança também, que nós vamos falar agora também num outro caso aqui, sobre essa balança entre dar e receber, né? Bem, eu tô aqui hipotetizando porque nós não conversamos sobre isso, né, Ana? Mas, para você ficar aí no seu radar, será que eu me sinto em dívida com eles? Porque se você se sentir em dívida, e como é uma dívida impagável, às vezes você pode estar transferindo isso, né? Ou seja, a sua psique, o nosso sistema interno pensa assim, né? É bem automático isso aqui. Se eu estou em dívida, eu não posso ficar com dinheiro, eu tenho que pagar a dívida, né? Então, se é uma dívida impagável, eu nunca posso ficar com dinheiro, porque eu tenho que estar sempre pagando algo. Então, o nosso sistema funciona de determinada forma que às vezes a gente gasta de forma impulsiva, gasta sem perceber onde, ou então o dinheiro não chega, vai bloqueando, né? Esses caminhos, essas possibilidades de prosperidade financeira, porque a gente tem ali uma dívida emocional, que é o que a gente fala nos endividamentos emocionais. São algumas dívidas emocionais que nos impedem de prosperar, tá bom? Então esse é um ponto para você observar. Eu vou pensar uma outra coisa aqui na história da Ana, não sei se é o caso da Ana, mas vou pensar porque é algo muito importante e que geralmente a gente não fala sobre isso, tá? Então eu vou ousar falar sobre isso. A Ana diz que a mãe adotiva dela é negra. O que eu tenho observado muito em consultório, ok? Quando as pessoas são negras, elas têm uma história transgeracional, certo? E no nosso país ainda, né, infelizmente, nós temos muitos preconceitos, muitos, né? Então, muitas vezes a pessoa, ela se sente discriminada, ela não se sente valorizada, ela não se sente pertencente, entende? E isso aqui, olha, pode fazer com que ela também tenha dificuldades de prosperar, né? Então, observar que aprendizados, né, isso tem. Eu não sei se a Ana tem a pele negra ou não, eu não sei as histórias que ela vivenciou. Eu tô aproveitando esse ponto só para tocar nesse assunto, porque a gente precisa olhar nisso com mais cuidado, tá bom? Eu vejo isso recorrentemente, então a gente precisa ter bastante atenção com isso, para que a gente possa cada vez mais se ajudar em relação a isso também, tá bom? Muito bem, Ana, obrigada. Deixa eu ver aqui.
E Ana, e depois você me dá um feedback em direct, tá? Eu sei que você tá aqui, então depois você me dá um feedback em direct como foi pra você ouvir tudo isso e como é que você está agora, tá bom? Rogério colocou aqui, boa noite Adriana, boa noite a todos, eu tinha dinheiro fobia, tudo que eu ganhava queria logo gastar. Depois que assistir alguns vídeos seus, graças a Deus me libertei desse mal, parabéns pelos... Nossa, que coisa mais linda, Rogério, obrigada, viu? Obrigada por compartilhar isso, que fera, olha só, não sabia. Que bom que você se livrou do dinheirofobia, né? E, gente, sim, viu? A gente tem, inclusive, é fato, não é invenção, né? A gente tem fobia financeira, tá? Do mesmo jeito que a gente tem fobia de rato, de barata, né? Fobia de avião, a gente pode ter fobia financeira, tá bom? Então, a gente não consegue olhar para o dinheiro, a gente não consegue olhar para o extrato de banco, não consegue sentar para fazer conta, né? A gente desenvolver uma aversão ao dinheiro, ele provoca uma série de sintomas. Obrigada, Rogério, viu? Muito obrigada mesmo pelo seu retorno. Que bacana, né, gente? Essa é uma das coisas que eu acho que esse trabalho é uma bênção, né? É uma graça, porque a gente nem sabe onde chega, né? Então eu fico muito, muito feliz de que um trabalho aqui é tão... Um trabalho que às vezes a gente acha que não tá chegando, né? E de repente tá chegando de uma forma tão positiva. Que bom. Vamos pro segundo caso, então? Vamos aqui falar do caso da Valquíria. Olha que interessante. A história também da Valquíria. Obrigada, Valquíria, também. E eu também, de novo, viu? Me comprometo a trabalhar e a falar sobre você e sua história de uma forma muito respeitosa, viu? Ah, deixa eu ver aqui só um pouquinho que a Ana colocou. Oi, nós somos todos negros, porém aforismos em off por ter uma bonita casa e morar em bairro bacana. Isso incomoda muito mais minha mãe, que sempre incomodava muito, mas minha mãe sempre tirava de letra, graças a Deus, né? Ela era uma mulher muito centrada, muito centrada. O que você me falou dela é muito bacana. Que bom que você pôde ter ela como um bom modelo para você, um modelo positivo, né? No entanto, ela foi um modelo positivo, mas a gente não pode descartar, né, a nossa ascendência, né? Ou seja, a gente sabe que tem epigenética e que muitas vezes comportamentos que os nossos antepassados, histórias que nossos antepassados tiveram, vivências traumáticas que os nossos antepassados viveram, podem chegar até nós, né? Ou seja, não é que é uma mudança genética, mas a informação vem acoplada no gene. Isso é epigenética, tá bom? Não é nada muito cósmico, né? É uma coisa mais biológica mesmo, tá? Então, o comportamento pode ser influenciado biologicamente pelos traumas do passado. Já falei isso aqui pra vocês, mas eu vou falar sempre, né? Porque, assim, gente que ainda não ouviu, ou porque também a gente reforça esse conhecimento, tá bom? Então, vamos lá. Obrigada, Ana. Vamos lá, então, por causa da Valquíria. Olha só, a Valquíria diz assim, ó, muita dívida que não posso pagar. As dívidas são recorrentes na vida da Valquíria. Ela gostaria de saber, o que ela gostaria mesmo era de saber se controlar. Vamos dar uma olhadinha nessa palavra controlar. Vou marcar ela aqui. Vou colocar ela em vermelho aqui para eu não esquecer de falar sobre ela. Ela foi criada pelos avós que tinham pouco dinheiro. Foi uma infância e adolescência com muita dificuldade financeira. A avó era uma pessoa segura, ou seja, conseguia ter uma boa administração do dinheiro, não gastava com qualquer coisa. O avô já era gastador. Hoje a Valquíria sente culpa, remorso por estar endividada. O esposo dela é seguro, também consegue se organizar e não tem dívida. Ela queria encontrar esse equilíbrio de saber se controlar, saber economizar, não comprar por impulso, né? Vocês sempre me falam muito sobre essa dificuldade da compra por impulso, né? Comecei a me afundar a partir do momento que fiz meu primeiro cartão de crédito no ano de 2007. De lá pra cá, é só dívidas. Então, vamos lá. Primeiro, quando a gente usa a palavrinha controlar, né? Eu gostaria de saber se me controlar. Controlar as minhas compras. Essa palavrinha controlar, nós vamos trocá-la por uma palavrinha, por um verbo que é cuidar. Primeiro eu gosto de verbo porque é ação, né? Ou seja, eu vou agir nisso, né? Eu vou cuidar do meu dinheiro, eu vou cuidar do meu processo de compra. E percebe como é diferente falar eu vou controlar algo e eu vou cuidar de algo?
Cuidar é muito mais afetivo, né? Cuidar quer dizer que eu tenho um olhar mais de compaixão, de amoroso. O controle, ele geralmente, a gente tem um ranço com ele, né? Ninguém gosta de ser controlado, né? É muito chato a gente ser controlado, é muito chato a gente toda hora tá controlando tudo, é cansativo, né? Então o nosso cérebro já lê essa palavrinha controle como algo aversivo, porque é muito dispendioso, a gente gasta muita energia para controlar as coisas. Então vamos trocar essa palavra, nós vamos colocar cuidar, mas não é só uma troca de palavras, entende? Eu tô fazendo uma troca de palavras, tô combinando com vocês, ou convidando vocês a repensar o que tem por trás disso, né? Então, eu não vou mais ficar controlando o meu dinheiro, mas eu vou cuidar do meu dinheiro. Porque o meu dinheiro é fruto do meu trabalho. E o meu trabalho é fruto do meu tempo. E o meu tempo é a minha vida. Então, eu tô trocando horas da minha vida num trabalho que eu espero que você goste, né? Mas que ao mesmo tempo é uma troca, né? Então eu tô servindo e desse serviço que eu estou prestando, eu recebo dinheiro em troca, eu recebo dinheiro para que eu possa fazer outras trocas. Então eu tô trocando meu tempo de vida por dinheiro. Mas não é só pelo dinheiro, é porque esse dinheiro vai promover que eu possa fazer outras trocas. Então, a gente precisa ter atenção. Se você não cuida do seu dinheiro, é como se você estivesse pegando aquele tempo de vida que você tá ali, né, dispondo e rasgando, jogando fora. Não faz sentido, faz? Faz sentido pra vocês isso? Me diga aqui se faz sentido pra vocês uma coisa dessa. Às vezes a gente gasta 40 horas na semana, às vezes até mais, né, trabalhando para gerar o dinheiro. E às vezes a gente não gasta nem um minutinho na semana para cuidar do dinheiro. Olha que trem mais louco, né não? A gente precisa equilibrar isso, né? Então a gente precisa de tempo também para cuidar do dinheiro, para administrar. Então, Valquíria, eu te faço um convite. Trocar a palavra controle por cuidado. Estabelecer na sua rotina semanal a hora do cuidado com o seu dinheiro. Então, ali você vai fazer as pazes com o dinheiro, sabe, Valquíria? Fazer as pazes. Ou seja, olha, a Anne tá falando, realmente não faz sentido. Nunca parei pra pensar nisso. Pois é, Anne, então pensa você e pensa todo mundo que tá aqui, viu? Não faz sentido. A gente gasta muito tempo trabalhando e nenhum tempo pra cuidar daquilo que a gente gera trabalhando, né? Então, vamos mudar essa chave. Então, vamos estabelecer todo mundo aqui, a Valquíria e todo mundo que tá aqui, a hora do cuidado com o dinheiro, tá? Lá no programa de autodescoberta financeira eu falo muito sobre isso, como uma das estratégias mesmo que a gente precisa ter, né? Ou seja, na minha semana eu preciso ter um momento de cuidado com o meu dinheiro. Aí, Adriana, toda semana? No início sim, principalmente toda semana, porque no Pequeno Príncipe já não fala? Foi o tempo que dedicaste a tua rosa que a fez tão importante, né? Então, se a gente dedica tempo, a gente cria relacionamento. Então, a gente precisa aumentar o nosso relacionamento com o dinheiro, com a nossa vida, com as nossas escolhas. A Valquíria está dizendo que ela quer aprender a cuidar melhor do dinheiro e a diminuir a compra por impulso. Então, para isso, ela vai também precisar se aproximar mais do dinheiro. Entende? Deixa eu ver aqui o que a Vanessa está falando aqui. Me colocando para pensar. Vou cuidar do meu dinheiro. Isso, muito bem, Vanessa. Parabéns, isso mesmo. Vou cuidar do meu dinheiro. Isso mesmo. Todo mundo mudando essa frase, tá bom? Então, essa horinha com o dinheiro, sabe, na semana, é importante. Você tá criando esse relacionamento, você tá conhecendo cada vez mais a sua forma. Ó, o Rogério falou que ele venceu o medo do dinheiro, né? A fobia ao dinheiro. E é isso, entende? A gente se colocando. Se é muito aversivo pra você, se é difícil demais pra você, faz isso aos poucos, não faz de uma vez, mas vai fazendo aos poucos. Vai chegando aos poucos, vai ficando só 5 minutinhos, depois 10 minutinhos, né? É uma técnica da psicologia, aproximação sucessiva, tá bom? É assim muitas vezes que a gente trabalha com fobia, né? Dependendo do caso, tá bom? Então a gente pode fazer isso. Então esse é um ponto, tá bom? Pra gente criar maior intimidade com o dinheiro. Uma outra coisa que me chamou a atenção aqui no caso da Valquíria é que ela fala o seguinte, né? Que a avó dela era uma pessoa segura e o avô era gastador. E hoje na casa dela, ela gasta e o marido é o seguro. Então, há uma repetição do modelo que ela aprendeu, onde um gasta e o outro segura. Então, o marido segura, ela gasta, né?
Então, não tô dizendo que é só isso que acontece, não é só por isso que ela tá gastando muito, mas esse é um ponto, um aspecto que precisa ser olhado. Muitas vezes a gente reproduz os modelos da nossa vida, né? Reproduz modelos da nossa infância, aquilo que a gente aprendeu com quem nos criou. Então, se aquele era o modelo que eu via, naturalmente eu tendo a reproduzir se eu não questionar. Então, hoje, na fase adulta, o que a gente faz? Peraí, deixa eu só mudar minha perna. Lembram que eu fiz uma cirurgia de variz? Não sei se eu falei. Vocês estão acompanhando nos stories? Se não, podem me acompanhar nos stories, viu? Porque lá, todo dia, eu tô lá, falando com vocês. E aí, a minha perna aqui tem que ficar hora pra cima, hora pra baixo, né? Aí, vamos lá. Então, Então, muitas vezes a gente repete esse modelo sem se dar conta, tá bom? Então, dá uma observada nisso, Valquíria, e percebe o seguinte, esse era o modelo deles, porque para que eles fizeram assim, não é o caso agora, mas você agora como adulta pode olhar, eu quero repetir aquele modelo, né, dos meus avós, esse modelo é bom? É bom para mim? Né? Que tipo de modelo ou que tipo de relação financeira eu quero ter com meu marido? Né? Ele é mais seguro e isso me incomoda? Isso é bom? Né? Como é que seria um casal em que os dois podem ter equilíbrio financeiro? Como é que seria um casal se a gente conversasse mais sobre isso? Ele confia em mim? Eu confio nele? Né? E aí você poder costurar, tecer, eu vou usar eu adoro essa palavra, tecer, né? Você vai poder tecer uma nova história conjugal em relação ao dinheiro. Faz sentido, Valquíria? Pensa aí um pouquinho, tá bom? Não precisa responder aqui não. Mas pensa aí um pouquinho se isso faz sentido. E se faz sentido pra vocês, todos que estão aqui também, tá bom? A Valquíria tá dizendo, nunca tinha pensado nisso, agora eu vou cuidar. Muito bem, Valquíria. A Adriane, 90% das pessoas não guardam, não investem. Em primeiro lugar, devemos nos pagar, ou seja, devemos guardar com muito amor e carinho nosso dinheirinho. Muito bom, Adriane. Vou só sugerir que você altere dinheirinho por dinheiro, tá? Porque quando a gente usa no diminutivo, pode parecer meio bobeira, né, gente? Mas as palavras, elas têm muito impacto, sabe? O nosso cérebro tá nos ouvindo, né? Digamos assim. Então, as palavras têm muito impacto. Quando a gente fala dinheirinho, muitas vezes a gente também tem ali relacionado, criamos, né, uma relação com o dinheiro de que ele tem que ser pouco, sabe? Ou que ele tem que ser uma coisa mais infantil, né, infantilizada, que é com a criança, né, que a gente fala no diminutivo. Então, o dinheiro é coisa de adulto, né? A administração do dinheiro, a administração de muito dinheiro, a administração de uma vida próspera é coisa de adulto. Criança, não. Criança, ela tá aprendendo esse processo, a criança é voltada todo pro prazer, a criança é voltada todo pro aqui e agora, e que bom que é assim, e que bom que a gente tem a nossa parte criança dentro da gente. Mas o adulto assume um pouquinho diferente, tá bom? Ó, usei até a palavra pouquinho, né? Um pouco diferente, tá bom? A Valquíria tá dizendo que queria ser como o marido, né? Isso. Então, imagina, Valquíria, como é que seria, né? E aí você pode fazer um exercício de projeção para o futuro, né? Ou seja, você fecha os olhos um pouquinho e imagina como é que seria na minha casa e imagina isso nos mínimos detalhes, sabe? Como é que seria na minha casa se eu e meu marido tivesse uma relação equilibrada com o dinheiro, né? Como é que seria isso? Vê lá na frente e aí percebe se isso te gera prazer ou se isso te gera uma certa ansiedade. Não refuta se vier a ansiedade, sabe? Porque às vezes fala, não, que bobeira, não é pra eu sentir isso, é pra eu ficar feliz. Não vá com essa coisa de, eu vou ficar feliz. Não, percebe, gente, autopercepção, tá? É essencial pra gente ter autopercepção, pra gente poder resolver nossas encrencas financeiras, tá bom? Então, atenção nisso aqui. Faz esse exercício, depois me conta. A doutora Elida diz, faz muito sentido, está me trazendo importantes reflexões. Que bom, Elida, que bom. Fico muito contente mesmo. Ok? E aí, pra fechar aqui a Valquíria e a gente começar com um outro caso, né? A Valquíria fala desse movimento de compra impulsiva, né? Então, mais uma vez, esse meu lado, não é toda você que é impulsiva, tem uma parte sua que é impulsiva. Então, essa parte que é impulsiva, muitas vezes ela está te distraindo de uma atenção maior, né? Então, é como se fosse uma válvula de escape a compra. A gente pode pensar a compra impulsiva com vários fatores que
que a motivam, entende? Vários fatores, o ambiente que você tá na compra, o seu estado de humor, são muitas coisas. Mas como isso aqui é sempre muito recorrente na sua vida, não é um ato isolado de compra impulsiva, mas você é uma pessoa que geralmente faz compra impulsiva, então aí vale a pena você olhar, pode ser uma válvula de escape sua, tá bom? A compra. Então para e pensa aí um pouquinho, né? Qual é a tensão que realmente existe? Então, antes de você fazer uma compra, se percebe como é que você está, né? Se você não conseguiu perceber na hora, depois da compra, para e pega. Como é que eu estava antes um pouquinho daquela compra? Qual era o meu estado de humor? O que estava acontecendo na minha vida? Que pensamentos estavam passando pela minha cabeça, né? Tudo isso conta para a gente poder investigar as motivações, ou seja, quais são as tensões de fato que estão alimentando essa fuga para as compras, tá bom? Valquíria, mais uma vez, muito, muito obrigada, viu? Pela sua participação, pela sua generosidade em compartilhar conosco aqui um pouquinho da sua história e a sua necessidade hoje, tá bom? Muita coragem, né, gente? A gente sabe disso, né? Se expor de novo, né? Dinheiro é assunto do mundo privado, a gente tem muita vergonha, né? Da gente falar que tá sem dinheiro, vergonha de falar que tá em dívida. Gente, eu vou te falar uma coisa, viu? Endividamento, compras impulsivas, isso não tem a ver com o dinheiro que a gente gera. Ou seja, a pessoa pode ter muito dinheiro e ser assim. Então, a pessoa pode ter renda de 100 mil reais por mês. Esses dias eu acompanhei uma situação assim. A pessoa tinha uma renda altíssima de quase 100 mil reais por mês e estava endividada, né? Assim como pode ter uma pessoa com um salário mínimo e que se endivida. Então, não necessariamente o endividamento tem a ver com o quanto que a gente ganha, tá bom? Então, muito bem. Obrigada, Valquíria. Agora vamos para o terceiro caso da nossa noite, né? Estão gostando da nossa noite? Nós aqui tudo junto? Me digam aqui, né? Como é que vocês estão aí? Estão acompanhando? Estão gostando? Vamos lá. Então, o caso dela. Não vou falar o nome dela, tá bom? E mais uma vez, mas ainda assim eu quero te agradecer muito por você estar compartilhando comigo e com a gente aqui esse momento, tá bom? E compartilhando a sua história. A Adriane tá dizendo que muito, que bom que tá bom. Então vamos lá. Olha só o que ela nos diz. Frustrações de uma separação de última hora. Morava com meus avós e mãe e tivemos que mudar às pressas e eu fiquei na cidade onde morávamos. Me sinto solitária, vazia e busco me segurar nos gastos imprudentes para preencher o vazio. Olha aqui. Ela já entende qual é a tensão, né, que essa compra tenta preencher, tenta dar vazão, entende? Olha que bacana, ela já percebe o que é. Então é isso aqui, a gente precisa estar atento a isso aqui. O que é que dá vazão? Ou por que eu preciso comprar? No caso dela, ela já sabe muito bem, para preencher um vazio. Agora vamos entender um pouquinho mais, né? Aí ela, hoje, com a saída então, né, da família dela, a mãe e os avós foram para uma outra cidade e ela ficou nessa cidade com o companheiro dela. E aí ela tá morando com a sogra agora, junto com o companheiro, até o apartamento dela, entregarem o apartamento dela. Então, provisoriamente, ela está morando com a sogra. E o que ela fez desde que a família dela se mudou, né? Ela se sente muito só, muito solitária, então ela acaba indo muitas vezes para essa outra cidade, às vezes no final de semana, mesmo sem ter dinheiro para comprar passagem para poder ir para lá, ela vai assim mesmo. Esses dias até ela conta aqui para mim, para nós, né? Ela conta que ela pegou um Uber e foi num bate e volta na cidade, né? Porque ela tava muito, ela diz assim, eu me senti sufocada, eu acordei com aquela sensação, né? E eu fui lá num bate e volta. Então era uma casa muito viva, com muita gente e tudo, e agora ela se sente nesse vazio. E na casa da sogra ela é muito bem tratada, ela não tem problema nenhum com a sogra, mas ela não sente que é a casa dela, né? Então ela se sente só. E aí ela usa uma frasezinha no final, né? Que é: esse excesso de ir lá na cidade protegê-los estava me deixando desprotegida. Então ela percebe que tem um descompasso aqui que precisa ser olhado, né? E ela conta que quando ela foi de Uber, ela não se sentiu acolhida, ela não estava se sentindo acolhida porque ela estava sozinha. Então, a sensação de solidão é um disparador para ela.
Então ela faz gastos impulsivos, que pode ser um Uber para ir lá visitá-los, que pode ser ir para o shopping e comer e comprar o que ela quiser. É uma compensação, porque ela até fala aqui, quer ver? Nessa de não assumir a realidade, eu ia no shopping, comia o que queria, comprava o que eu queria e gastava muito na esperança de preencher esse vazio. Então vamos lá. Você já tá com a faca e o queijo na mão, né? Por quê? Porque você já sabe um dado muito importante, que o sentimento de solidão é algo que você tenta aplacar. Agora, eu vou te contar um segredo. Esse sentimento de solidão não é algo que diz respeito porque eles foram e você ficou. Não é. Essa solidão é como se uma parte sua, e eu vou dizer que deve ser uma parte muito antiga, tem essa sensação, experimenta esse sentimento de solidão. Daí eu te convido a refletir. Desde quando você sente ou percebe que sente essa solidão? Porque muitas vezes a gente pode estar numa casa muito movimentada, com muita gente, e isso é uma boa distração. Mas ainda assim a gente se sente só. A gente não se sente amparado, não se sente acolhido, não se sente ainda que tem. Então, você está na casa da sua sogra, tem gente lá. Você está na casa da sua sogra, eles te acolhem, eles te respeitam, mas você se sente só, né? Uma pessoa adulta, não necessariamente quando ela está em um ambiente sozinha, ela precisa sentir solidão, né? Ela pode estar sozinha, mas não está solitária, entende? E ficar muito bem com isso. Então, a gente dá conta de ficar se isso aqui dentro estiver muito bem resolvido. Então, provavelmente, você tem na sua história, né, uma sensação, talvez a sua, e aí eu vou usar de novo essa palavrinha, né, para vocês, algumas vezes eu falo assim, como se a minha criança interna, eu vou arriscar dizer que é criança, porque geralmente é, mas pode ser que não seja, tá? Pode ser que seja outro momento da tua vida. Pode ser a sua adolescente, pode ter sido na sua juventude, né? Eu sinto que estou só, que não tem ninguém por mim. Por mais que aquelas pessoas que estejam à minha volta gostem de mim, por mais que os meus avós gostem de mim, por mais que a minha mãe esteja perto, ou talvez a sua mãe emocionalmente não estivesse tão perto, ela estava fisicamente perto, mas não estava emocionalmente conectada com você. Isso é muito fácil, gente, de acontecer, né? Às vezes, quando a gente é criança, bebê, quando a gente ali é do 0 aos 3 anos de idade, que é quando a gente está desenvolvendo o nosso apego. O que é nosso apego? É a nossa estrutura de vincular-se ao outro, né? A forma como eu vinculo ao outro. O mundo é um lugar seguro, não é? As pessoas eu posso confiar, eu não posso. Essa base a gente forma ali mais ou menos entre os 0 aos 3 anos de idade. É a minha estrutura de apego. Pode ser que a sua seja insegura, pode ser que a sua seja ansiosa, pode ser que você ali naquele momento se sentiu só. E às vezes, gente, são registros que antigamente, sabe? Eu lembro, né, que quando eu tive meu primeiro filho, hoje ele tá com 24 anos, né? Às vezes as pessoas falavam assim, não pega ele no berço não, senão ele vai ficar manhoso, deixa ele ficar ali um pouquinho, né? Bem, isso há 24 anos, né? Vocês imaginam isso há 30 anos? Imagina isso quando eu nasci, há 50 anos. Isso era muito mais forte. Então, os nossos pais, eles aprenderam que não era para ficar dengando demais as crianças, dando atenção demais para a criança. A criança não tinha vez, sabe? Isso é fruto de um contexto também histórico-cultural. Então, mas essa criança que experimentou isso, independente de ser fruto ou não de um contexto sociocultural, essa criança sentiu muitas vezes ali no berço que ela chorava e ninguém vinha acudir, sabe? E isso pode ter causado um registro de solidão. Então, veja, às vezes você pode ter vivido muitas histórias que podem ser até traumáticas, né? Que podem ser mais intensas. E pode ser que sejam essas vivências também traumáticas, né? Mas que a gente não considera muitas vezes, que a gente acha que não impacta tanto, né? Mas muitas vezes é ela que deixa essa sensação de solidão. Então, o que você está buscando é aplacar essa fome de aconchego, essa fome de aceitação, né? Que muitas vezes tem um registro muito precoce na sua vida, né? Então é importante que você identifique em que momento que isso aconteceu na sua vida, se você consegue identificar. Muitas vezes pode ser essa sensação, lembra que eu falei agora há pouco
no caso que eu trouxe da gestação, muitas vezes é isso. Na gestação eu posso ter me sentido solitária também, nos meus 0 aos 3 anos, e ali eu não tenho desenvolvimento de fala, eu não tenho todos os filtros, né, cognitivos, então eu não vou ter a lembrança daquele episódio, mas o meu corpo registrou aquele episódio, a minha psique tem as sensações registradas. Então eu posso sentir, experienciar aquela mesma sensação intrauterina ou do 0 aos 3 anos e usar o dinheiro hoje para aplacar aquela sensação, tá bom? Por isso que a gente sempre faz. Por trás dos números pode ter muita coisa acoplada. Então, quando a gente não consegue, por mais que a gente tente, por mais curso que a gente faça, por mais que a gente tente se organizar, a coisa não vai para frente, a gente precisa olhar as causas às vezes, emocionais que estão impedindo a gente de progredir financeiramente na vida. A priori, o dinheiro deveria ser uma coisa simples, deveria fluir, né? Mais uma vez, quando eu falo fluir, eu poderia gerar com uma certa leveza, com uma certa tranquilidade. Ok, considerando o contexto econômico do nosso país, tá? Mas ainda assim, eu poderia gerar. Por que algumas pessoas geram e outras não, né? Por que ou então eu tenho dinheiro e aprender a gerir bem esse dinheiro? Por que eu desenvolvo fobia ao dinheiro? Por que o dinheiro parece que foge de mim, né? Então a gente precisa ter esses pontos de atenção para poder cuidar melhor daquilo que realmente precisa ser cuidado para que eu possa ficar bem. A coisa bacana disso, gente, é que quando a gente faz esse caminho, por exemplo, no caso dela, o problema financeiro pode estar levando ela a olhar para uma questão de solidão, de sentimento de solidão. Quando ela cuida disso aqui e ela resolve isso aqui, ela tanto vai resolver a questão financeira, ou seja, ela não vai mais precisar fazer compras demasiadas, não vai precisar comer demasiadamente, não vai precisar viajar toda hora, ela vai poder ficar em paz com isso aqui, então ela vai poder usar o dinheiro dela de uma forma mais equilibrada. Como também, ao cuidar disso aqui, isso vai repercutir em toda a vida dela, vai repercutir na relação que ela tem com o marido dela, entende? Porque pode ser que ela exija muito do marido, por exemplo, atenção, que ela culpe muito o marido porque ele está trabalhando e ela está ficando mais tempo sozinha em casa, entende? Pode ser que ela sugue, que ela precise muito de dar muita atenção para as pessoas, então isso vai mudar a relação dela com o outro quando ela cuida dessa parte que se sente sozinha. E da relação, vou trazer um dado aqui que ela fala, olha, sobre a família. A necessidade de suprir o papel de mãe e pai deles, custeando uma boa refeição, um bom aconchego, me sugou. Olha só, ela inverteu aqui os papéis. Ela quer proteger, e ela fala aqui que é uma questão de esse excesso de ir lá protegê-los estava me deixando desprotegida. A necessidade dela de proteger o outro. Agora, vamos olhar aqui. Se eu tenho um sentimento de solidão, o que o nosso cérebro faz, tá? Eu protejo o outro, porque quando eu faço isso, o outro vai estar disponível para também cuidar de mim. Então, não é que é pensado isso, não é que é orquestrado conscientemente, sabe? Mas não. Pensa assim, uma criança, ela fica muito vulnerável se ela está sozinha. Então, ela aprende, ela desenvolve que ela precisa cuidar do outro, porque assim o outro vai poder cuidar dela. Processo inconsciente. Entende? Então, na hora que eu cuido dessa sensação de solidão, eu não preciso mais ficar desesperadamente cuidando dos outros e protegendo todo mundo à minha volta. Ainda mais todo mundo adulto, entende? E eu acabo infantilizando o outro, criando um vínculo de dependência que é completamente insalubre para as relações, porque eu estou precisando aplacar aquela necessidade de ser acolhida, de ser amada, de não ficar no desamparo, que foi o que eu vivenciei em algum momento da minha vida. Ok? Vejam se faz sentido, tanto para você, minha amiga, quanto para vocês que estão aqui, tá bom? É esses pontos que a gente precisa parar para olhar. Deixa eu olhar aqui um pouquinho mais o que vocês estão falando aqui comigo. A Adriane está falando, a comida também faz essa função. Estou comendo muito ao chegar em casa, sempre muito cansada da escola. Sim, tá? A comida muitas vezes entra como essa válvula de escape, como essa compensação. Eu trabalhei demais, aí agora então eu vou comer, então agora eu vou gastar, eu mereço, sabe? Então o que me faz trabalhar demais, o que me faz ficar cansada demais, né? Por que eu preciso disso? Ou qual é a função disso na minha vida hoje? E como é que eu posso estabelecer uma relação mais tranquila, né, com a comida?
E quando essa compulsão se torna oniomania? Sim, a oniomania é a compulsão por compras, né? Quando ela se torna o trabalho, e a gente falou aqui um pouquinho, Michelle, no início, né? Porque a gente trouxe um caso que tinha compulsão, mas ela trabalhou isso e hoje ela não tá mais na compulsão. A compulsão, ela precisa de um acompanhamento muitas vezes multidisciplinar, uma rede de apoio, depende muito do quadro, da situação, né? Do contexto, mas muitas vezes a gente precisa do psicólogo, do psiquiatra, da família ajudando, dependendo da situação a gente precisa de um contador, outras vezes a gente precisa de um advogado, depende muito da situação para a gente entender, tá bom? Um planejador ou educador financeiro, né? São várias pontas aí para a gente poder trabalhar, tá bom? Mas é possível sair da compulsão. Não é fácil, não é um caminho assim gostosinho, né? Não é, mas é um caminho possível e que depois vale muito a pena o resultado colhido, sabe? A sensação de vencer, sabe? A sensação de agora eu poder organizar as minhas finanças e cuidar de uma forma mais tranquila é muito, muito bacana, tá? Já acompanhei alguns casos de compulsão e isso é muito bacana quando atinge, tá bom? Muito bem. Aí, quem mais aqui? A Salete disse, como se trabalha isso? Eita, Salete, agora eu não sei isso o que, né? Porque eu não sei qual parte que eu tava falando. Depois você me fala aqui. Após detectar a causa... quando a gente encontra a causa, é mais fácil, né? Vamos imaginar assim, se eu detecto que a causa da minha dor de estômago, né, é uma bactéria, né, eu vou poder trabalhar na bactéria, né, eu vou poder dar a medicação certa para aquilo. Então, quando a gente detecta a causa, é mais fácil porque a gente pode agir mais diretamente, mas nem sempre a gente consegue detectar a causa, sabe? Então, aí às vezes a gente vai, se for em terapia, a gente vai pelas sensações corpóreas, aí a gente vai fazer o que vai usar, aí nesse caso são técnicas mesmo de terapia que precisa ser acompanhado, né, para poder desenvolvê-las. Mas você aí, se você tiver uma sensação corpórea, por exemplo, você pode centrar, não fugir dessa sensação. Fiz um post essa semana passada falando sobre isso, né, que uma das coisas importantes é a gente lidar com as frustrações, né? Então, gente, se a gente tá ali, por exemplo, com um desconforto, né? Eu preciso aprender a lidar com aquele meu desconforto. Eu não tenho que fugir do desconforto, entende? Eu preciso entrar nele no sentido de entender, de compreender, de saber de onde ele vem. Um olhar curioso para ele. Então, se eu tô angustiado, eu não vou lá comer demais porque eu tô angustiado. Eu não vou comprar mais porque eu tô angustiado. Isso é fuga, né? Eu vou olhar pra minha angústia. Falar, tá, vamos aqui, hora da verdade, eu comigo mesma, né? O que eu tô sentindo? O que aconteceu antes de eu sentir isso? Eu vou explorar isso aqui, tá bom? Pra eu poder resolver. A Tereza tá dizendo, não posso ter dinheiro na carteira, sempre que tenho, se alguém pede, dou tudo. Queria entender o quê? Você não pode ficar com dinheiro, né, Tereza? O fato é esse. Agora, o que faz, né, você ficar... o porquê, como você tá falando, o porquê, né? O porquê e para quê você não pode ficar com dinheiro, aí a gente precisa entender um pouquinho, né? Aí precisa olhar para sua história. E aqui, gente, é isso. Cada pessoa tem uma história e é essa história que muitas vezes vai fazer com que a gente aja de determinada forma, né? Então a gente precisa olhar um pouquinho da sua história, tá bom, Tereza? Se você quiser, na próxima segunda-feira, a gente pode fazer isso. Fica só atenta lá, que aí no domingo geralmente eu abro a caixinha que vocês podem colocar lá os casos de vocês. E geralmente no domingo mesmo preenche, né? E aí eu trago pra cá na segunda, tá bom? Muito bem, gente, olha, tá dando 1 hora que a gente tá aqui juntos, né? Daqui a pouco acaba caindo. Então eu quero já agradecer as nossas 3 queridas, né? Que tão genuinamente, tão de uma forma tão eu vou usar a palavra esplêndida, com coragem, né? Cederam, compartilharam conosco a história delas para que todo mundo pudesse aprender um pouquinho. E não é bom quando a gente escuta a história do outro, quanto que aquilo vai caindo de ficha para nós mesmos, né? Quanto que aquilo promove reflexões para nós. Então, eu agradeço muito vocês 3 por compartilhar, agradeço vocês que estão aqui e que também, de uma forma respeitosa, ouviram essas histórias e perceberam, né, o quanto que essas histórias também tinham a ver com vocês e também beberam um pouquinho ali desse nosso momento, tá bom? Então,
Beijo pra vocês, obrigada. Na próxima segunda, a gente se encontra aqui de novo, 8 horas da noite, tá bom? Pra gente conversar um pouco mais. E se você quiser trazer a sua história, fica atenta que no domingo eu abro sempre a caixinha pra gente trazer aqui, tá bom? Vamos, deixa eu ler aqui enquanto não cai, né? Deixa eu ler aqui. A Rita tá dizendo gratidão, Adriana. Obrigada, Rita, por estar aqui. O Alberto tá dizendo, tô sempre aqui aprendendo muito. Obrigada, Alberto, você tá sempre aqui. Valquíria, você é maravilhosa. Obrigada, meu amor. Muito bem, meus amigos, viu? Então, beijo grande pra vocês. Falei, né? Tem o programa de autodescoberta financeira, né? Então, se vocês quiserem aprofundar mais, é o programa, tá? O programa são 2 meses que a gente fica bem juntinhos, com aula gravada, ao vivo e online, tá? Meditação, exercício, a gente prepara assim, é um pacotão com muita coisa bacana para vocês aprofundarem nisso. E não só é para aprofundar e para resolver algumas coisas, viu? O que dá para resolver ali é um processo terapêutico, não é terapia, mas é um processo terapêutico, viu? E inclusive entrando, né, ou seja, a gente casa com a educação financeira. Então vocês vão ter informações práticas de organização financeira, mas todas elas sob o olhar da psicologia também, tá? Porque vamos combinar? O que eu faço melhor é psicologia, viu? É aqui, essa é a minha praia, né? Psicologia do dinheiro, tá bom? Beijo grande pra vocês, fiquem com Deus. Até segunda, hein? Espero vocês. Não me deixem aqui sozinha na segunda. Beijo!